Agora, no Conexão Poder, a nossa entrevistada é a secretária de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, Coronel Suzane Tamanho. Ela que comandou a Força Tática, fez toda uma reestruturação da Força Tática, tem aí uma trajetória muito respeitada nas forças de segurança do Estado e do país, e a sua nomeação, sendo a primeira mulher a ocupar esse cargo, conquistou inclusive a mídia nacional e trouxe os olhos para você. Suzane, quando você assume esse desafio, o que mais te inquietou? Primeiramente, quando eu recebi, eu falo que eu não recebi um convite, né? A gente tem muito isso de receber como uma missão, realmente, né? Fiquei muito satisfeita pela gente entender que houve um reconhecimento pelo que a gente construiu dentro da nossa carreira, né? Quando o governador Taviano Pivetta me chamou, me fez uma sabatina, realmente, e anteriormente eu já o conhecia de alguns contatos que a gente teve ao decorrer da minha carreira como policial militar, e para mim foi uma surpresa, realmente, né? Eu já estava trabalhando, apesar de eu ter me aposentado em dezembro de 2025, né, encerrei minha carreira militar na Força Tática aqui de Cuiabá. Eu estava trabalhando no município, como secretária de segurança do município, e fiquei bastante feliz e honrada, né? E aí os desafios de estar à frente da Secretaria de Segurança do nosso estado, né? A gente sabe dos avanços que o estado teve, graças a Deus, e graças aos investimentos que foram feitos nessa última gestão, nosso governador Taviano Pivetta e do ex-governador Mauro Mendes. O estado teve uma mudança muito grande com relação aos olhos da segurança pública. Então, eu fiquei muito contente, feliz, né? Eu já estou em abril, né? Maio, junho, julho, agora um pouco mais de 3 meses. E eu até, inclusive, comentei com o governador que no segundo dia eu já estava me sentindo em casa, na Secretaria de Segurança, porque eu vivi a minha vida inteira na Polícia Militar, eu nunca trabalhei fora da instituição, então, assim, ao longo da carreira a gente vai construindo amizades e sabe como as coisas funcionam, mas realmente é um desafio, porque todo dia são assuntos novos, conflitos novos, a gente precisa evoluir, crescer, mas de uma maneira geral muito satisfeita e realmente orgulhosa de poder fazer parte desse cenário, inclusive por ter sido a primeira mulher, né, do estado, né? A gente sabe que eu sempre tive um discurso de não vitimismo, eu acho que não é isso que reflete competência, meritocracia, mas a gente sabe que como mulheres a gente tem os nossos desafios, né? Tem os desafios das carreiras, das profissões, e isso salta aos olhos, né? Por ser a primeira, você carrega uma responsabilidade diferente, né? Mas eu estou muito satisfeita e muito feliz, até porque... Fortalece outras mulheres que estão nessa luta isso. também. Por onde eu vou, né, eu falo, nossa, que orgulho, você nos representa. Eu estava em Lacerda ontem à noite, num evento que teve lá, magistradas, promotoras, né? Você olha e falou, olha, que orgulho de ter uma mulher, ainda mais da trajetória da senhora e tal. E assim, a gente fica às vezes até surpresa, né? O quanto isso reverbera, né? Sim. Positivamente, a gente vê que isso dá notoriedade para que outras mulheres venham também, né? A gente sabe que não é simples, não é fácil, né? Nem sempre é uma tarefa fácil de se trilhar esses caminhos, a gente sabe disso, né? Ocupar funções de destaque e importância, mas eu estou muito satisfeita e muito feliz, realmente. A violência contra a mulher no estado de Mato Grosso chama a atenção também pelos números. Sim. E sendo uma mulher à frente de uma secretaria de vital importância, tem mais sensibilidade, claro, sem tirar a questão técnica, mas para compreender esse universo, secretária, e na sua opinião, o que mais a gente precisa fazer no estado para que tenhamos números diferentes em 2026 do que foi 2025? Então, essa é uma pauta muito sensível, né? A gente, desde o início da gestão no qual eu ocupei essa função e já vinha esse acompanhamento da pauta da violência doméstica, a gente tem que primeiro levantar aqui a questão de que isso não é um problema da segurança pública, né? Mas ele se torna um problema de segurança pública a partir do momento que a gente tem a violência e essa escalada ao feminicídio.
né, o governo do estado entendeu que essa é uma pauta sensível e criou um gabinete de enfrentamento à violência doméstica para fazer políticas públicas, porque a gente entende, né, que realmente, não sendo um problema só da segurança, precisa ter um monte de ações paralelas para que a gente consiga, principalmente, tirar esta mulher daquele lar onde ela sofre violência, porque o grande problema que a gente tem hoje, realmente, é de mulheres que se calam, mulheres que não falam sobre o assunto, e aí, de repente, aparece uma e fala assim, nossa, a mulher morreu da noite pro dia. Não é que ela morreu da noite pro dia. Muitas delas não registram um boletim de ocorrência e fica afastada do Estado oferecer algum suporte, né? Porque a questão do homicídio e do feminicídio é um crime em que há a intenção de matar. Ele não mata hoje, mas ele vai criar uma oportunidade para que isso aconteça. Então, a gente entende que nós temos feito muito, né? Nós estamos fortalecendo a Patrulha Maria da Penha. Ela vai ser estendida a todos os municípios do estado de Mato Grosso, né? Nós estamos fazendo um reforço policial da Polícia Militar em todos os municípios, né? A Patrulha Maria da Penha é um programa que tem cumprido com o seu papel, por quê? Porque a partir do momento que a mulher tem a medida protetiva e ela é assistida, de todos os casos, a gente teve 2 casos de feminicídio de mulheres que eram atendidas. Sim. Uma, porque a mulher voltou, um cara, e outra, infelizmente, aconteceu realmente de ter o feminicídio. Então, é um programa que dá certo. Só que a gente tem um universo de outras 30 mil ocorrências registradas que não tem medida protetiva. Porque não é o caso da mulher requerer, ela faz um boletim simples, não quer registrar alguma outra coisa a mais. E é isso que a gente quer atingir agora, né? Nós estamos nos organizando para fazer uma integração de todos os programas, tanto da Polícia Civil, a gente tem um botão do pânico, instituiu delegacias especializadas com relação à violência doméstica. Tivemos uma inauguração recente lá em Várzea Grande, de um plantão 24 horas, temos aqui em Cuiabá. Os núcleos estão indo para as delegacias regionais. Eu tive agora lá em Pontes Lacerda, fui visitar a delegacia, eles fizeram uma reforma lá, e aí tem o espaço destinado ao acolhimento dessas mulheres com a brinquedoteca. Então, assim, o Estado tem feito inúmeros investimentos, né? E aí, quando eu estava falando desse aporte aí, com recursos diretos para essa questão da violência doméstica, o que eu concito realmente à população e a essas mulheres que façam as suas denúncias, registrem o boletim de ocorrência. A gente está tendo programa do governo de oferecer moradia a essas mulheres que não têm condições de sair das suas casas, ou desse cara sair, ou depende financeiramente. Agora, ontem lançou um programa para contratação de meninas, adolescentes que estão em casos de violência e de abuso sexual, para serem contratadas pelo Estado. Então, o Estado está acolhendo essas mulheres e tentando fazer políticas realmente, né, que façam com que isso realmente seja freado. Né? Secretária, tem um assunto que provoca muita divisão, que é a questão das armas para mulheres. Na sua opinião pessoal, porque nós temos legisladores que defendem, nós tivemos também aqui a desembargadora Maria Eutides, que disse que pela experiência dela, ela acredita que não vai impactar a mulher ter arma, porque ela disse ainda assim, a arma tem que ser para usar, ela não gosta nem que mostre a arma. Se for usar, mostrar, tem que usar. Então ela tem muita cautela com esse assunto. Afinal, na sua opinião, a arma, uma mulher com uma arma, isso faz a diferença? O que poderia Não, eu penso que é um tema sensível, mas eu acho que se há a possibilidade daquela pessoa resguardar o seu direito à vida e fazer isso de uma maneira que ela tenha esse controle, porque assim, tem muitas coisas que elas são gatilhos, né? E a gente tem que ter um controle emocional para utilizar a arma. Para você estar com uma arma. Mas eu acho que a partir do momento que você tem um mecanismo de defesa,
Eu acho que ele é válido. Agora, se isso vai frear essa escalada ou não, é um ponto sensível. Né? A gente tem países aí que, por exemplo, nos Estados Unidos, lá a gente tem questões de estados onde há permissão de utilizar armamento, basta o cara pular a sua residência, o cara atira e fala, bom, você sabe que daqui para dentro eu tô seguro e aqui é minha casa, você não vai fazer nada disso. Então eu acho que assim, ter armas, eu acho que é importante desde que haja um equilíbrio, um controle emocional, realmente para se fazer o uso disso, né, ter essa ferramenta, e aí a gente tem que entender como isso vai acontecer, né? A gente teve políticas aí de governos anteriores com retirada de armas da população. Sim. Isso foi o melhor caminho? Eram essas armas que estavam causando crimes? Então, parece que não, né? Então, em posse, delicado, dos traficantes, né? Hoje em dia, a gente tem que fazer essa leitura, né? E eu não estou falando de ideologia política, partidária, muito longe disso. Eu acho que é um direito que a pessoa, se há possibilidade legal, e é algo que eu entenda que é para me defender, eu vou me defender de qualquer coisa, né? Mas eu acho que é um tema sensível, né? Eu não vou dizer aqui que eu sou contrária a isso, porque é um direito que a pessoa tem. Talvez seja o último recurso que ela tenha para se defender, né? Porque quando a gente fala da mulher com relação ao homem, a gente já fala de complexão física, Sim. de força. Por mais que a gente tenha casos em que a mulher realmente tem uma dominância de alguma luta, de alguma expertise, raro, são exceções. Então, assim, como ela vai frear isso daí? O cara vai respeitar o fato de ela ter uma arma ou não? Na maioria das vezes que a gente vê, invadiu a casa da mulher. Exatamente, matou. Entendeu? A gente tem mecanismos hoje tecnológicos, né? A gente tem um botão do pânico, a gente está aperfeiçoando isso. Mas não dá tempo. Eu ia perguntar, quando ele é acionado, qual o tempo que leva para pode estar na esquina, não vai dar tempo. Exatamente, é isso que eu falei. A gente tem alguns mecanismos que façam esse resguardo, mas não é uma ferramenta que eu vou falar que ela vai estar em tempo real lá, porque senão teria que ter para cada medida ou para cada situação uma viatura de plantão na porta da casa. Não sabe onde vai acontecer. Então eu acho que é uma ferramenta que a mulher que ela queira buscar isso, eu não vejo problema. Eu acho que ela deve ter o direito, e aí vai de cada um. Eu acho que é o conta e risco dela, saber como ela vai usar, como vai se portar com isso, mas eu particularmente, eu tenho a minha, né? Eu acho que pela profissão, né? E a gente tem que ter muito discernimento no momento de fazer a utilização desse armamento. E aí a gente tem que ver depois o que vai realmente se vai impactar ser avaliado ou não. A gente fazer pré-julgamentos de algo que a gente nem sabe. Né? Vamos testar, secretária. Exatamente. E aproveitando até falando aí sobre essa questão do direito das mulheres e o avanço que a gente tem tido das mulheres terem tido cada vez mais voz pelos seus direitos e tal, a senhora é um exemplo aí, né, de crescimento na sua carreira, um exemplo de sucesso na sua carreira militar. Só que a gente sabe também que para chegar lá, para uma mulher é muito mais difícil do que para um homem. E a gente vê que as dificuldades nessas questões de concursos militares mesmo já começam já ali no início, né, pela limitação mesmo, né. Nós temos aí discussão no Congresso até sobre essa limitação, sobre a derrubada dessa limitação, para ter pelo menos aumentar essa cota mínima e tal. Essa limitação, ela é necessária ou ela é um atraso do sistema? Vejo que em algumas outras carreiras policiais isso já foi rompido. A gente não tem limitação na Polícia Federal, não tem limitação na Polícia Rodoviária Federal, na Polícia Civil, não existe isso. Eu vejo que a particularidade do serviço policial militar tem algumas diferenças, mas eu não vejo o que a mulher não possa fazer que um homem não faça. E a gente tem que entender que houve uma diferenciação de como era utilizado da força policial.
Hoje a gente fala de uma polícia técnica, de uma polícia equipada, de uma polícia preparada, mas a gente tem que entender um contexto cultural do nosso país, né? Então, uma coisa é questão de capacidade técnica, outra coisa é cultura de país, né? Então, a gente tem ainda muito essa questão, vou colocar, às vezes eu já passei por situação, colocar 2 mulheres trabalhando na mesma viatura, como assim? Eu falei, qual é o problema disso, né? Porque isso é um problema cultural, não é um problema de ausência de técnica e de saber fazer. Eu conheço mulheres aí que dão show, põe nome no bolso, né? No serviço operacional, propriamente dito falando. Então eu vejo assim que essa revisão, ela aconteceu, mas aconteceu numa parcela muito pouca. A gente saiu de 10% para 20%. Tem que desconstruir tudo isso. Então, assim, e aí quando fala, o argumento que se tem é esse. Mas a atividade, porque o homem tem mais força, mas é técnica. Exatamente. Né? Então, eu acho que tem que ter uma dosimetria, né? Eu acho que a gente tem que entender o que é essa dosimetria de técnica. A gente tem que ir avançando, é preciso que avance. Eu vejo que as barreiras sendo quebradas e a mudança cultural acontecendo é importante. Para você ter noção hoje, principalmente quando a gente fala da polícia militar, por mais que tenha a possibilidade de ser 20%, hoje nós estamos em torno de 7% de mulheres que estão na polícia. Então ainda está muito pouco. E aí, assim, quando a gente vai para o segmento das oficiais, a gente vê pouquíssimas mulheres à frente de comando, que estão exercendo as suas atividades de comandamento. Por quê? Porque nós somos poucas, então naturalmente teremos pouca representatividade, porque já somos aqui eu só conheci você e a Radassa. Hoje a gente tem, né, de mulheres, a gente tem a Tenente Coronel Thaíses, que é comandante do 24º Batalhão. A Coronel Graziele, que hoje é a coordenadora operacional de toda a instituição. Então, assim... E secretária de assistência. Ela foi secretária de assistência social. Então, assim, é a primeira mulher que ocupa essa função como 03 da instituição. A gente hoje não teve nenhuma uma mulher comandante-geral da PM. Nunca tivemos uma mulher comandante-geral do Bombeiro. Então, assim... E não é discurso, gente, de falar assim, olha, porque a mulher... Não, gente, eu acho que são questões que a gente precisa realmente olhar para isso. Hoje em Minas Gerais, temos Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros. Todo mundo, né? Comandados por mulheres. São Paulo, eu estive em São Paulo, conversei com a comandante-geral, fui lá fazer uma visita, fui lá fui dar uma palestra lá numa exposição que teve, falando sobre a questão de segurança do estado de Mato Grosso. E aí fiz questão de ir lá visitar uma polícia tradicionalíssima. Sim, São Paulo. É a maior PM de todo o Brasil, com cerca de 90 mil policiais. Inclusive então, você tem formação lá, né? Fiz um curso lá. E lá tem um número representativo de mulheres, ou também nessa média do país? É na média. É na média. Ela já está tradicionalíssima. A PM é na média. E para você ter noção, por exemplo, lá eu fiz o curso na Rota em São Paulo. Lá na Rota, nunca nenhuma mulher operou no serviço operacional da Rota. Então, assim, você vê que isso é cultural. O Brasil. E a partir do momento que a gente vai tendo a inserção das mulheres em funções estratégicas, a gente tem que ter esse olhar. Minas é a PM mais antiga do país. 251 anos PM de Minas esperou para ter a nomeação de uma mulher comandante-geral. Então, assim... de secretários, nós temos 3 no país apenas. Uma de Roraima e uma do Maranhão. Então, assim, ainda é muito tímido essa questão de mulheres ocuparem funções de destaque. A gente vê isso na política, a gente tem poucas mulheres. Mas se existe um ingresso das mulheres no militar, sim, obviamente, a gente vai ter mais oportunidades. Eu vejo, assim, que há uma discussão... Inclusive, até recentemente, eu falei assim, não, mas não existe isso. Eu falei, sim, é uma cota limitante. Sim. O ingresso é permitido até 20%, não é de no mínimo, é no máximo
20%. Aí tem toda essa discussão de ser inconstitucional. O preconceito já começa aí, né? Quando você entrar... Mas eu vejo que a gente vai caminhar por uma evolução, com certeza, de a gente ter esse número aumentado, né, gradativamente. Espero que realmente isso aconteça. Eu acho que é importante isso, né, e a gente saber ocupar os nossos espaços com meritocracia, com entregas de serviço. A gente tem capacidade, e muita, né, eu falo isso, por acompanhar as mulheres que estão aí trabalhando, tanto na parte administrativa, operacional. Eu acho que qualificação e capacidade não nos falta. Realmente. Secretária, falando da questão de efetivo, nós tivemos convocação de policiais, hoje nós temos ainda um número muito grande a ser preenchido, ou com essa convocação, com as nomeações, a gente já vai diminuir esse déficit? Então, primeiramente, assim, realmente dizer que o nosso governador Otaviano Pivetta, ele não tem medido esforços com relação a esses chamamentos, né? Hoje a gente tem uma previsibilidade de números de agentes de segurança, falo de uma maneira geral, tanto da PM, como da Polícia Civil, Bombeiro e a perícia técnica, científica, a Politec. Mas quando a gente fala em termos de segurança, os olhos sempre saltam para a Polícia Militar, Polícia Civil, principalmente a PM, que está mais nas ruas. Que a população sente, ela percebe. Quando a gente olha para esse lotacionograma da polícia, a gente tem uma estimativa de um número X, que foi baseado, inclusive a PM está fazendo toda essa revisão de quantos policiais realmente seriam necessários efetivamente para o desempenho das funções, mas essa convocação realmente ela vai preencher uma lacuna muito grande, né? Hoje, em todos os municípios, por decretos anteriores e portarias anteriores da PM, a gente conseguiu equalizar os municípios do interior com uma quantidade mínima de policiais, né? Tendo 12 policiais em cada município, no mínimo. Não tem um município que tem uma quantidade menor do que essa, que é uma previsibilidade de escala, de férias, licença, né? E com essa incorporação agora dos 300 que estarão em formação aqui, nosso governador convocou mais 450. E esses policiais militares, eles serão destacados para as formações no interior do estado. Então isso é muito importante também, porque esses policiais, eles já estão indo para o interior, nas cidades polos, são 15 polos de formação no interior do estado, para já se habituar àquele município, àquela regional, porque muito provavelmente esses policiais que estão indo para lá permanecerão após a sua formação, né? Então houve esse chamamento, né? Ainda tem alguns a serem chamados, vai sobrar uns 150 aí desse concurso grande que a gente teve, mas e serão chamados? Então, esse aí vai ser uma análise que vai ter que ser feita. Por quê? Porque esses que estão já na formação e esses novos que vão entrar, eles se formam em fevereiro, março do ano que vem. Mas a partir de 90 dias que eles já estão na escola de formação, eles já começam a estagiar nas ruas. Então, esse reforço, daqui 90 dias, a gente vai perceber. Pensa, 300 policiais militares aqui em Cuiabá e Várzea Grande, estando na rua, fazendo atividade de policiamento extensivo. Todos esses polos, a gente fala aí, ó, Sorriso, Sinop, Ponce Lacerda, Cáceres, Tangará, Rondonópolis, Barra do Garça, Confresa, Juína, Peixoto de Azevedo, Água Boa, Lucas do Rio Verde, Mutum, tem mais algum perdido aqui que eu não tô lembrando, mas assim, isso vai movimentar realmente a cidade, é importante, então essa convocação é muito importante. Mas todo ano a gente tem policiais que se aposentam, assim como na Polícia Civil. A gente, infelizmente, teve uma situação frustrada da Polícia Civil, que não tinha mais um cadastro reserva, e os últimos que chamaram, os 234 investigadores e escrivães, apenas 122 compareceram, porque era um concurso antigo. Então a gente tem um claro que precisa ser preenchido, então muito provavelmente terá que ser realizado um concurso público aí para preenchimento dessas vagas de escrivães, investigadores e delegados.
E o bombeiro, ele fez uma coisa diferente. Ele está num programa de expansão para o interior do estado, né? Hoje estão com 34 unidades e a meta é chegar aí em eu acho que isso é uma programação de 2030 a 54 municípios, e eles fizeram uma contratação temporária. Como que é essa contratação temporária? Eles fazem um chamamento, um treinamento, ele não é incorporado como servidor e fica temporariamente, porque a atividade é menos sensível do que uma atividade policial. Então, principalmente a questão do resgate, eles fazem a contratação de enfermeiros, médicos, com parceria com os municípios. Então, eles estão num programa de expansão bastante grande, né, com essas contratações temporárias. São valores de salário menor, porque a partir do momento que eu tenho uma incorporação efetiva, eu tenho a vida inteira depois da aposentadoria para pagar. Então, quando a gente fala, pô, chama mais 2.000, não é pagar o salário de 2.000 agora. É isso entrar na previdência do Estado, e o Estado ele precisa ter a sua rede de responsabilidade fiscal observada e tal, mas é um chamamento extremamente importante, vai impactar muito na segurança do estado de Mato Grosso, com certeza. E, secretário, falando aí sobre o impacto da segurança, a gente tem acompanhado aí o avanço do crime organizado, a mudança das facções, né? E a gente tem observado aí que as facções agora elas atuam já como, né, um negócio, a questão deles, eles visam lucro, eles visam ter mais integrantes, né, e ampliar os seus serviços e produtos. E nisso a população está cada vez mais refém, né? Porque o dono do mercadinho tem que pagar a taxa para eles. Agora eu fiquei sabendo que até quem vende monjaro na internet do Paraguai tem que pagar a taxa também. Já me falaram, olha, vai subir, subiu. Fulano falou que subiu porque está tendo que pagar a taxa para a facção. Enfim, eles vêm se especializando para conseguir cada vez mais enredar o poder ali paralelo, né, sobre a população. E a segurança pública, né, como é que tem atuado para conseguir combater tudo isso? Isso é importante você destacar. Desde que a gente assumiu a secretaria em abril, a gente pautou por 3 grandes eixos na secretaria. O primeiro está atrelado diretamente à questão da descapitalização financeira dessas facções criminosas, que é o quê? É a Polícia Civil fazer grandes operações para realmente descapitalizar essas facções criminosas. Como você bem observou aqui, o crime, ele vai migrando por princípios de oportunidade. Antigamente, aqui no estado, a gente via saidinha de banco. Né? Era super perigoso. Era super perigoso você sacar dinheiro à noite, final de tarde. Roubo a caixa eletrônico. Assaltos a agências bancárias no interior do estado. Então, você vê que hoje isso, a gente teve em Confresa, o último... questão de que a gente já nem fala mais de novo cangaço, mas de domínio de cidades, porque eles entram e fazem todo o fechamento da cidade, e lá foi uma base de valores. Isso tem modificado para crime de o quê? Estelionato, OLX, ligação, o cara fica o dia inteiro ligando para você. Faz uma central ali, né? A central do intimidação. E, assim, o que tem acontecido? A Polícia Civil, todo dia que você entrar em qualquer site de notícia, inclusive, que é noticiado, inclusive por você vê lá, Polícia Civil deflagra operação. Por quê? Porque tem que ter essa descapitalização. E essa descapitalização financeira faz com que essa facção criminosa, ela tenha que se reorganizar. E essa reorganização, com essa retirada de patrimônio, ela é mais difícil. Porque as pessoas, elas são substitutivas, né? Se hoje eu tenho uma frente de uma facção criminosa num bairro X, se acontecer alguma coisa, já tem uma sombra dessa pessoa que vai ocupar aquele lugar. Eles são extremamente organizados com relação a isso, mas eu até falo que aqui no estado de Mato Grosso não tem 1 milímetro quadrado em que as forças de segurança não entram e não atuam.
Diferente de outros estados, Sim. que a gente percebe O que Rio de Janeiro, por aqui exemplo, é que território que as forças de segurança... Não, Nossa. que não existe. Tanto é que quando fogem para Para, lá, né? E a gente tem lideranças de facções criminosas aqui do nosso estado que vão para onde? Para lá. Rio de Porque Janeiro. lá eu estou inacessível. E a gente foi atrás de lideranças de Sim, facções já pegamos criminosas aí várias matérias, né? para prender gente lá. Então aqui a gente tem um trabalho muito cuidadoso com relação a isso. Só de ordem financeira, de facções e organizações criminosas, que são duas coisas distintas, né? Quando eu falo de facção e de organização, mais de 7 bilhões de valores que foram retidos através de operações da Polícia Civil. Em que medida são diferentes? Né? Quando eu falo de organização criminosa, eu não estou falando daquela facção que usa de arma, eu estou falando da organização criminosa de várias pessoas aí que vão fazer questões políticas. Então a gente fala de uma organização criminosa, diferente Fraudes, né? da facção, né? O Guindani está me mostrando aqui a questão que você falou do disque extorsão aqui, que é importante a gente falar, que hoje tem um canal direto, sim, né, para que realmente sejam feitas essas denúncias, né, por conta dessas extorsões. Operações já foram feitas, né, com relação a isso. Sim, a gente já... Os pequenos comerciantes dos bairros. E a gente ia entrar nesse outro eixo, que é a questão da atuação da Polícia Militar orientada pela inteligência. O que é esse policiamento orientado pela inteligência? A Polícia Militar, através do seu serviço de inteligência, faz todo o levantamento de informações prévias para fazer as suas operações. Então, quando a gente vê lá, antigamente a gente teve várias operações encadeadas pelo GAECO, pelo GCCO, a questão que tinha distribuição de água. Só pode comprar água lá no bairro do distribuidor X. Teve operações que foram... Aí o cara, não, agora não é água, agora... É outra internet, coisa. Agora Então, assim, a gente vai acompanhando. Não pense que a gente não acompanha, a gente faz operações diárias, acompanhamento diário, painel diário, reuniões diárias, estratégias diárias, para que realmente a gente tenha esse enfrentamento. E o nosso estado aqui, ele tem uma particularidade muito importante, que é a região fronteiriça. Né? A gente tem uma região imensa, cerca de 1.000 quilômetros de extensão territorial de faixa de fronteira, com um país que é produtor de droga. Né? Mas para isso a gente tem um remédio também, que é o Grupo Especial de Fronteira, o GEFRON, que hoje é uma referência mundial, inclusive, né? Na atuação desse crime fronteiriço aí de narcotráfico. Né? A gente só neste ano, o GEFRON, em operações conjuntas e próprias, retirou de circulações 16 toneladas de entorpecente. E quando a gente fala de 16 toneladas, a gente está falando aí de quase 300 milhões de reais, né? E ainda ali na região de fronteira, a gente tem uma particularidade que é o garimpo, que é uma questão que atrai as facções criminosas. Por quê? Porque é dinheiro, uma grama de ouro hoje custa 800 a 900 reais. Então, a gente está falando de extrações que hoje... fácil de fraudar, né? Porque o comércio do ouro... Muito grande. O ouro é muito maleável, você transforma em qualquer coisa. Eu vou lá, derreto, viro uma caneca, viro uma chave de roda, viro não sei o que... Isso... Hoje, eu estava lá em Lacerda conversando, inclusive, com o delegado lá, 8 milhões de reais dia que é feita extração de ouro lá. 8 milhões dia. Então, assim, isso chama a atenção. Por quê? Porque a cidade se movimenta, o crime, ele vai atrás de onde? Disso, né? Então, a gente está atenta a isso desde que a gente iniciou os nossos trabalhos, a gente desencadeou uma operação chamada Território Livre. Essa operação, ela partiu para essas regionais onde estão acontecendo essas escaladas de homicídio por disputa de facção criminosa. Começamos lá em Cáceres, depois fomos para Lacerda, depois fomos para Tangará, Juína, Sinop e Guarantã. Percorremos essas 6 regionais e a gente observou que com a passada dessa operação, os índices que já estavam freados, o quê? Foram diminuídos. Foram diminuídos. Hoje a gente tem reduções de número de homicídios
tanto de 24 com 25 e de 25 para 26. A gente acompanha isso semanalmente, né? Tive ontem lá, falei com a delegada lá de Castro, eu falei, ei, doutora, como que tá o Coronel? Agora, ó, deu uma freada aqui. Aí ele sai daqui, ele vai para outra, aí nós vamos para lá. É gato e rato. É um trabalho contínuo, diário, intenso. Exatamente. E é o que a gente espera também, que a população realmente denuncie. Não se acovarde com relação à escalada das facções criminosas, mas a gente tem a força de segurança aqui para dar segurança à população e é isso que a gente espera. Mas a gente precisa, muitas vezes, ser noticiado. Ó, tá acontecendo isso. E tudo que acontece, eu particularmente, eu recebo muitas mensagens, tanto no Instagram quanto no WhatsApp, procuro responder a todas. E quando, secretária, tá acontecendo alguma coisa aqui. Vamos mandar mensagem para ela. Eu já mando. Não, eu mando. E eu mais utilizo nos canais. Eu utilizo do 90, Disque Extorsão, 180. Pega e faz essa ligação. Por quê? Porque é preciso, é necessário que realmente tenha essa colaboração da população e não tem onde a força de segurança, a polícia militar, a polícia civil não vai atuar. Aí realmente a gente vai estar atuando. É que os atos de violência, né, das facções, eles têm sido cada vez mais extremos, né? O que a gente observa, publicizados, né? Muitas vezes eles têm a audácia de crueldade extrema. Então a população teme muito quanto a isso, porque realmente há um poder paralelo, né? E assim, até muitos que vêm aqui, muitos entrevistados que vêm aqui defendem que a gente deveria ter como uma solução, uma das medidas para frear isso, seria um sistema prisional muito mais duro, muito mais rígido, né? E cita, até o coronel assim, sempre cita El Salvador. Isolamento severo. Isolamento severo. El Salvador construiu uma espécie de confinamento de terroristas, que eles chamam, né? E agora as facções até os Estados Unidos aí classificaram como terroristas, né? Sim. Qual que é a sua avaliação, secretária? Eu acho que isso realmente acontece. E eu falo que a gente fala de qualificação de serem terroristas é porque eles praticam condutas que a gente vê em terrorismo. Né? Eu acho que essa qualificação... Equiparar é necessário. Eu não falo nem que é necessário, é uma realidade, é isso que acontece. Né? E aí, quando você trouxe aqui, porque eles causam esse pânico e causa isso, porque atuam fora da lei. E uma vez até estava numa discussão onde houve uma vereadora que falou assim, mas os caras respeitam a facção. Daí eu falei assim, olha, é fácil respeitar quem atua à margem da lei. Nós temos uma linha seguir, que é o quê? Da preservação e da ordem legal. Deixa eu falar para o policial militar, falar, você pode ir lá fazer justiça com as próprias mãos e fazer o que quiser. Todo mundo vai respeitar, gente. Então, eu falo assim, a atuação de facção criminosa, ela é a margem da lei, ela provoca pânico, porque ela faz o que quer, na hora que quer, atuando fora da lei. Então, assim, a gente tem que entender que estar fazendo isso está se colocando no estado de pânico para a população, no sentido, o cara vai lá e faz o que quer, mas a gente também vai lá e combate. E se vier para o enfrentamento, graças a Deus, a gente tem um remédio para isso, e quem tem sofrido com isso não é só a população de bem, mas essas pessoas elas vão ter a devida resposta. A polícia militar, a polícia civil está preparada para atuar e vai atuar com dureza, com energia, e se tiver que ter o combate incisivo de vir à morte, que seja esses faccionados realmente. Por quê? Porque hoje a gente vai para o enfrentamento real. Quando a gente tem esse levantamento de informações em que lá tem um faccionado, você acha que ele vai receber a polícia como? Não, entra aqui na minha casa. Vamos conversar. Não, gente, não é assim. Não é com flores, né? E aí, quando fala assim, nossa, houve uma orquestração disso. Olha o que acontece quando eles vão e fazem esse salve. Eles atuam de maneira respeitosa? Não. Se eles são capazes de fazer isso, imagina o enfrentamento com uma força de segurança. Então a gente tem que entender... Não dá para esperar eles atirarem e acertar um policial para depois... Isso não é apregoado em nenhum banco escolar. Hoje o policial ele vai se defender e defender todas as pessoas que estão inseridas naquele contexto. Defender o cidadão de bem, se defender
E ele vai agir com técnica realmente para cessar aquela agressão. Então não espere que o policial, eu vou tirar. Muita gente fala, tira na perna, tira. Gente, o policial, ele não é treinado para fazer isso. Não é treinado para tirar na perna, né? Eu Ele lembro até que é o Pacola treinado para cessar aquela agressão. Então, assim, a gente está preparado, isso vai acontecer. Mas essas classificações a gente tem que entender que é necessário, porque tem que ter uma frenagem. O cara precisa ser incriminado, ser preso e ficar preso. Então a gente fala de um sistema que ele precisa ter uma engrenagem funcionando, uma engrenagem rodando, para que realmente ele esteja isolado do convívio social. O preso, quando ele é retirado de circulação, entende-se que o quê? Que ele é uma pessoa que não tem condições de conviver em sociedade. Se ele não tem condições de conviver, ele precisa estar isolado e lá todo o processo de ressocialização que vai acontecer para que ele volte ao convívio social, precisa ser feito. Agora a gente ficar aqui botando gente para dentro, fazendo operação e as coisas por si só não acontecerem, a gente vai ficar o quê? Enxugando gelo. E secretária, cada vez mais... Está na justiça, está na nossa Eu acho que é um conjunto de situações. Hoje, então, quando a gente pega e faz uma comparação aqui, a nossa população carcerária aqui, ela tem uma escalada diferente da população carcerária do país. Sim. Isso é o quê? Sinal de que nós estamos atuando. As forças de segurança vêm fazendo operações, vêm prendendo gente. Nós prendemos mais, 15% a mais do que o resto do país. Ou seja, peraí. Não, é porque nós estamos fazendo o nosso dever de casa. E o que vem acontecido, né? Como o judiciário tem atuado com relação a isso. Eu acho que as leis, elas precisam ser revistas. A gente tem discussões com relação a isso. A gente viu a questão do feminicídio, como modificou a legislação. E essas penas, elas precisam ser realmente revistas, mas mais importante do que revisão de pena é saber que esse preso, ele vai estar o quê? Isolado. Preso. E não comandando de dentro, né? Isso é um ponto sensível, mas é importante a gente trazer isso à discussão, realmente ser levado, e a gente espera dos nossos deputados, senadores, que realmente olhem para isso. Esse sistema prisional, para esse tipo de preso, então ele precisa ser mais severo. Com certeza. A gente aqui agora vai ter uma criação de uma ala dentro do presídio, que é um regime diferenciado, né? Onde a gente já tem, né, o isolamento, né? Sim. Mas a gente precisa entender quais são esses atores aí que precisam realmente estar isolados. Como que vai ser? A gente já tem implementação dessa nova? Isso aí, a Secretaria de Justiça, né, a Polícia Penal, ela foi separada da Secretaria de Segurança, né, então a Secretaria de Justiça tem cuidado disso, né, a gente está com uma política nacional de combate ao crime organizado, onde serão aí, por força até nacional, da implementação de mais de 134 presídios se transformarão em RDD, que é um regime diferenciado, né? Então, vai vir uma política nacional, e aqui também a gente vai ter um endurecimento realmente na questão do sistema prisional, com certeza. Uma coisa é o que eu falei, uma coisa é a questão de estar preso, outra coisa é o tratamento que é dado e essa ressocialização. Porque senão continua, né? A gente vai ali na visita íntima, é levado droga, são pontos sensíveis. É levado celular, é levado informação, aí um comando que continua. Não é gravada ali a audiência com o advogado, também a gente sabe que, não são todos, mas acontece sim. Que vira pombo correio. Outros estados conseguiram fazer algumas coisas diferentes com relação a isso. A gente vê o estado de Goiás conseguiu implementações um pouco diferentes, Mato Grosso do Sul, e além do nosso estado fronteiriço, nós somos um estado de divisa, ou seja, se eu endureço no estado vizinho, a gente sofre. Se lá endurece no outro estado vizinho,
a gente vai Diz o Caiado que os bandidos se mudaram de Goiás. Secretária, as facções também têm atuado de atrair cada vez mais jovens ali nas suas operações. Qual a sua opinião nessa redução da maioridade penal? Isso vai, de fato, impactar? A gente vai ter mudança? Eu acho que isso é uma questão de responsabilização também. E a gente precisa entender o papel que os nossos governantes têm com políticas públicas que sejam oferecidas à população para que esse aliciamento, né, dessas facções criminosas ela seja menor. Né? Então a gente entende que o quê? A comunidade em que há inserção de programas sociais, de projetos sociais, onde eu tenho boas escolas, eu tenho atividades extracurriculares, porque é um princípio de oportunidade, né? Se o adolescente ele é cooptado, é por inúmeros fatores. Por ele ver a ostentação que o criminoso tem. A bandidolatria, né? Exatamente. Então, assim, a gente precisa estar inserido para realmente ter um referencial para essas crianças e adolescentes de maneira diversa. Por quê? Porque os pais muitas vezes saem de casa para trabalhar e essa criança fica com quem? Fica solta ali, né? Fica com a tia, com não sei quem, com isso, com aquilo. Então eu preciso ter realmente políticas e programas sociais que consigam, né, atingir essas crianças, a gente estar na comunidade, né? Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, tem projetos sociais, tem diversos projetos sociais. Se a gente for citar aqui, Sim, a gente tem o ProERD, que está presente na escola, a gente tenta comunicar princípios, valores, para que realmente sejam feitas escolhas, né? E a gente precisa, hoje em dia não existe mais pessoas desinformadas. Adolescente pega o celular e sabe de tudo. E essa questão da rotulação de facções, o cara precisa entender que se ele ir por esse caminho, ele vai se dar mal. Então, qual que é o caminho que eu tenho que seguir? A partir do momento que eu vejo que se eu não tenho um sistema jurídico que realmente vai falar que isso aqui vai dar ruim, o cara vai entender o quê? Pô, é bom, é fácil. Então, a gente precisa ter toda essa conexão. A gente é atento a isso, é preparado para isso. Inclusive, ontem a gente participou até de uma reunião com as Nações Unidas, preocupada sobre esse aliciamento que as facções criminosas possam estar fazendo, né, dentro do país aqui mesmo. Né? Eu até reportei lá, falei, qual que é o remédio que também vocês vão apresentar? Eles falaram, então a gente está fazendo um diagnóstico para entender como as coisas acontecem. Então, eu acho que a presença do Estado dentro das comunidades, através de programas, de boas escolas, de saúde, é importante porque você vai diagnosticando isso e vai dando os remédios ali mesmo na base, né? Sem que a criança não seja vítima. Mato Grosso, por exemplo, é o terceiro estado com mais violência contra crianças e adolescentes no país. E isso é muito sério e é muito grave. É preocupante, realmente, a gente tem políticas, né, para que isso não aconteça, mas todos os governantes municipais, eles precisam estar inseridos nesse contexto de bem cuidar. Né? Ser um bom gestor não basta, né, a gente fala que é o escopo de todo o cuidado com a cidade e com as pessoas principalmente, porque as pessoas que fazem isso aqui. Então, quando a gente vem de princípios, valores que são colocados lá na educação, eu vejo que é um ponto fundamental, né? E a gente ter essa mudança cultural. Por quê? Porque muitas vezes a geração dos meus pais foi criada de uma maneira, eu fui criada de outra, eu vou repassar para os meus filhos outra. E quando eu venho de uma família totalmente desestruturada, é ali que o Estado, é ali que o município precisa atuar, identificar. Como eu vou fazer isso? A assistência social, o PSF que recebe alguma coisa e diagnostica, olha, essa criança é mal cuidada, essa criança na escola, tá acontecendo isso. O professor observa e fala, olha, tá faltando isso, e precisa ter um engajamento e envolvimento para identificar, isso que vem de uma família desestruturada, provavelmente essa criança vai ser cooptada para isso, para aquilo. Por quê? Porque ela vê, eu vou te dar um telefone, você vai usar isso, aquilo. É fácil, né? É fácil. E a gente precisa estar
inserido nesse contexto realmente. Secretária, a senhora chegou direto de uma viagem aqui, né, para a nossa redação, para a entrevista. A gente agradece demais a sua presença. E percorrer o estado de Mato Grosso, tendo contato com os prefeitos, é nítido a adesão dos prefeitos junto a essas políticas de segurança, porque Vigia Mais, por exemplo, essas câmeras elas mudaram a realidade de muitos municípios. Tem ampliação também do Vigia Mais? Tem. Esse é um programa muito importante, instituído aqui no nosso estado. Hoje nós somos o estado mais vigiado da América Latina, né? É um dado extremamente importante a gente trazer. O Vigia Mais Mato Grosso hoje já foram entregues quase 23 mil câmeras, 18 mil câmeras em operação, né? A nossa pretensão é chegar ao final do ano com 30 mil câmeras distribuídas. Tem pouquíssimos municípios que ainda não retiraram as suas câmeras, não aderiram, porque esse é um programa que realmente deu certo aqui no estado e está sendo copiado por outros estados. Então, peraí, São Paulo teve um movimento agora que quando houve a assunção lá do Tarcísio, ele falou da muralha digital. Uhum. E aí, quando houve essa questão da muralha digital, eles fizeram um processo licitatório lá agora de 500 milhões de reais para a implementação da muralha digital. E aí, quando a gente falou, não, a gente fez com tantos milhões. Eu falei, mas peraí, como que vocês fizeram isso? Com a parceria público-privada. Realmente aqui o pontapé que o Estado deu foi diferente, ou seja, nós entregamos os equipamentos, as câmeras, o hack, toda a parte de equipamentos e os municípios ou empresas e até particulares vão lá e fazem o quê? A instalação, a manutenção, dão a energia, a internet e fazem essa instalação. Então isso foi algo que realmente teve essa adesão, né, por vários municípios. Por quê? Porque cada município queria fazer o seu cercamento digital. E aí, muitas das vezes, recorria a uma empresa que colocava esse valor da câmera muito maior. A gente compra direto do fabricante, então esse valor a gente reduziu muito. O município não tem o problema de comprar, ele vai lá e retira através de um planejamento feito por policiais lá naquela localidade. Ah, não, quero colocar uma câmera aqui. Não, não é assim. Ó, eu tenho esse estabelecimento, eu tenho a cooperativa, eu tenho a câmera de dirigente logística daquele município. Falou, ó, aqui nós queremos aderir ao programa Vigia. Então, aonde serão instaladas as câmeras? O policial vai lá, faz um relatório técnico, fala, ó, aqui, 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 aqui. E aí o prefeito vai lá e faz a adesão a isso, e através das parcerias que ele tem, até dos conselhos de segurança, de empresas ou do município, contratar esse serviço para instalar. E a gente vê hoje que aonde tem a câmera, a gente tem a baixa incidência criminal. Os índices de roubo, furto diminuíram muito, e hoje quando a gente abre o painel que a gente vê onde está acontecendo o crime e a gente sobrepõe onde estão as câmeras, a gente vê o quê? Que os crimes estão acontecendo onde não tem. Então, é uma ferramenta muito importante. E quando acontecem onde tem as câmeras, a resolução é imediata. Exatamente. Por quê? Porque a gente tem esse monitoramento, né? O que a gente vai aperfeiçoar agora é uma inteligência artificial para fazer todo esse acompanhamento, porque é humanamente impossível a gente acompanhar 18 mil câmeras hoje instaladas, de chegar a 30, falar, não, eu vou colocar pessoas, e é compartilhado. Então, assim, por exemplo, o município, vou dar um exemplo aqui de Campo Verde, a gente tem uma central de monitoramento lá em Campo Verde que foi feita pelo prefeito. Ele pode continuar acessando o monitoramento da sua cidade e aqui a gente faz em redundância, né? Então, tudo que acontece, tem várias câmeras que fazem leitura e reconhecimento facial, de placas. Então, a gente tem a tecnologia que pode ser utilizada em prol da segurança, e isso é importante a gente destacar. Então, São Paulo quer pegar a nossa expertise, a gente foi lá e falou, o que vocês fizeram? E a gente vai vendo outros estados que estão utilizando inteligência artificial para a solução de crimes e até mesmo perfis comportamentais. Ó, se tiver uma pessoa que está se comportando dessa maneira, ele já gera um alerta, falou, ó, vamos ficar esperto, essa pessoa voltou 10 vezes, por que ela está indo, vindo? A câmera consegue identificar isso através
de software, inteligência artificial. É isso que a gente quer implementar aqui no nosso estado até o final do ano. Eu até brinco com o governador, falei, governador, tecnologia custa caro, não se assuste quando a conta chegar, né? Graças de dinheiro. Não, mas é importante, investimento. Porque é investimento, né? E aí eu até brinquei com ele, falei, ó, o senhor não se assuste quando a conta chegar, porque tecnologia realmente custa caro e a gente precisa ter essa tecnologia para usar a nosso favor. Mas nada, né? Eu falo que a gente... Hoje, né, a nossa força de segurança é uma das mais bem equipadas do país. Tá? Isso não é vender notícia, não é. Eu estive, quando eu fiz, em 2024, eu fiz o curso de operações Rotan aqui, e no nosso estágio eu fui em São Paulo, Minas e no Distrito Federal. Quando a gente chegou lá em Minas, falando o tipo de equipamento que a gente utilizava, eu falei, pô, aqui a gente ainda utiliza um armamento... Falei, não, lá a gente não usa mais isso, é isso aqui. Então, o estado evoluiu muito na parte de equipamentos, na parte de estrutura predial, né? A gente teve inúmeros investimentos, a tecnologia também, mas nada vai substituir o quê? O capital humano, as pessoas, né? Sim. E quando a gente fala de ter o ingresso de pessoas, de ter capacitação, a gente passa por capacitação constante, isso é extremamente importante, para a gente dar essa resposta positiva para a sociedade, que espera o quê? Ter o seu direito de ir vir exercido e o seu direito à vida, né? De saber que eu vou sair da minha casa, vou trabalhar. Meus filhos vão sair com segurança. Exatamente, né? É isso que a gente quer para a população mato-grossense realmente. Secretária, agradecer demais sua presença. Falaríamos mais 2, 3 horas, ficaríamos 10 páginas aqui. horas. Deixar aqui as portas abertas do site para que a senhora sempre volte, que tenhamos outras oportunidades, entregar um presente aqui no Obrigada. Conexão Poder. A gente vai lá tomar um café com a secretária. Contar tudo que a gente viu. E deixar a câmera aberta, secretária, para que a senhora possa fazer as suas considerações finais. Agradecer este momento de estar aqui, porque acho que a imprensa ela é extremamente importante de levar a conhecimento da população as ações que estão sendo feitas por parte da Secretaria de Segurança, do nosso governador do estado, Otaviano Pivetta, que não tem medido esforços realmente para que a gente ofereça à população realmente o que ela espera, acredita e necessita, que é o quê? Ter a segurança e a tranquilidade. Então eu concito a todos realmente que façam a sua parte de denunciar, de registrar os boletins de ocorrência, para que realmente a gente tenha uma atuação de enfrentamento a todos esses crimes que têm ocorrido no nosso estado. Dizer que o nosso estado é um estado seguro, sim, né? A gente não tolera a presença de facções criminosas, a gente vai fazer um enfrentamento, a gente não vai se acovardar e a gente vai dar 10 mil respostas que têm que ser feitas. Acredite e confie no trabalho das forças policiais, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Técnica Científica. A gente vê que há um esforço de todos os agentes de segurança e a gente está aqui justamente para isso, para levar a população a tranquilidade, a proteção e esperamos aí que realmente a gente consiga atingir os nossos objetivos e nos deixamos à disposição, né, através dos nossos canais de comunicação, tá? Através, principalmente, a gente fala do 190, ligue, noticie, insista, persista, né, para que realmente a gente leve o que a população espera, que é segurança, tranquilidade e proteção. Obrigada, Suzane Tamanho, nossa entrevistada de hoje no Conexão Poder.